todos e obrigado aqui, Adriana, pelo convite, participar desse assunto. Não só interessantíssimo, fico honrado pelo convite, porque acho pessoalmente interessantíssimo, mas extremamente importante, né? Tem essa evolução que foi mostrada pelo Guilherme aqui no início, né? Mostra a magnitude desse, e eu vou usar agora uma palavra que vai ser o tom da minha apresentação, desse negócio, né? É um negócio enorme. Além de ser um negócio enorme, é uma atividade fundamental como educação para o curso superior, exatamente na linha que o André colocou. A minha intervenção é bastante complementar, vai ter um jogo um pouco maior do que eu esperava, a gente não conversou antes aqui, né, para uma combinação com o Garcês, mas acho que é bastante complementar. E o que eu vou tentar fazer é entrar dentro da ótica empresarial desses grupos. O André deu essa visão bem ampla de educação, né? A gente teve aqui a visão da parte da estrutura de capital, como que eles recolhem recursos para suas atividades empresariais. O Garcês deu uma visão do ensino em direito em particular, mas desses grupos eu vou tentar entrar nos grupos, exatamente quais são as estratégias deles, né? Em parte, eu vou me aproveitar bastante de uma pesquisa que vem sendo feita, já foi feita no mestrado e continua no doutorado, por uma orientanda conjunta nossa, né, André, que é a Carolina Garcia. Então, faço aqui os devidos créditos, boa parte dos resultados empíricos vem desse trabalho, e alguma coisa vem da minha experiência diretamente com esses grupos, aí já representando outra função, né, no caso, como consultor. Bom, primeiro, a questão não é público e privado, tá? A nossa questão é redes de ensino versus redes privadas de ensino versus outros modos de provimento que poderiam ser do serviço de educação, poderiam ser o provimento público ou o provimento privado, mas não na forma de redes. E essas redes com uma característica particular, que elas não são sem fins lucrativos, não são entidades filantrópicas, obviamente elas estão buscando lucro. É isso que move todos os músculos dessa organização, é buscar lucro, né? Eu vou fazer essa análise inicialmente absolutamente positiva, positiva no sentido de tentar tirar qualquer óculos de preconceito ou qualificação, mesmo que a posteriori, nesse momento, sobre se isso é bom ou ruim, é mais uma tentativa de explicar como funcionam as coisas, como é que é a operação desses grupos, e, ao final, bem com uma proporção bem menor do que eu tenho a dizer, algumas pinceladas normativas, parte delas inspiradas aqui no que o Garcês falou, que foi bem mais nessa linha, entendo, normativa. Então, elas são motivadas pelo lucro. A questão é como é que elas buscam o lucro, né? Elas têm uma grande vantagem para buscar o lucro. Elas são capazes, por serem uma rede, de oferecer alguns tipos, de fazer algumas escolhas no provimento do serviço de educação que uma entidade sozinha não consegue. Vou dar um exemplo, mas eu vou detalhar um pouco melhor isso para frente. Elas podem, no back-office, ou seja, todas as atividades de contabilidade, controladoria, cobrança, elas podem estar centralizadas em uma única unidade, portanto, ter um custo muito menor, né, por aluno, usando em uma única unidade e alimentando todas as faculdades que estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, uma única unidade de contabilidade numa determinada cidade do Brasil vai controlar toda a contabilidade de todas essas faculdades espalhadas pelo Brasil. Obviamente, vai ficar um serviço de contabilidade que tem um determinado custo para qualquer organização que vai prover um serviço de educação, vai ficar um custo muito menor por aluno. Eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, detalhar todas as fontes de ganhos que elas podem ter, né? Isso são fontes de ganhos, é o modo delas buscarem os lucros. Como é que elas podem conseguir isso? Elas precisam expandir, né? Quanto mais elas expandem, mais elas vão ter fontes desses ganhos, né? Elas podem expandir no que nós chamamos de uma expansão orgânica. Então, elas vão para um determinado município, compram um terreno, montam
um espaço, um prédio apropriado para a educação e abrem um curso, anunciam e começam a receber alunos. Para esse processo também elas vão precisar de uma autorização do MEC, um processo regulatório que demora no mínimo 2 anos. Né? Ou elas podem fazer uma aquisição. Então, elas já vão para uma cidade que tem um potencial de demanda grande e elas compram uma entidade que já tem uma aprovação do MEC, muitas vezes já tem o espaço físico, e aí o processo para elas é muito mais rápido. Em particular, se elas tiverem uma autorização do MEC e não tiverem espaço físico, elas conseguem montar em 6 meses a oferta do curso. O que é realmente demorado e mais complicado é o processo regulatório. Dá para sintetizar, deixando de um modo um pouco grosseiro, que elas estão comprando uma autorização para a operação. Estão comprando uma entrada rápida num determinado mercado, então uma determinada autorização regulatória, um processo regulatório já aprovado. Né? E esse é exatamente por isso, esse é o mecanismo predominante. Então, na tese da Carol, que ela analisa até a fusão Kroton e Anhanguera, então, 2 anos e meio atrás, já havia 120 fusões, né? 120 aquisições pelo Brasil. Algumas vezes uma aquisição que tem várias unidades. Né? Então, são 120 aquisições de IES. Esse processo, obviamente, continua. Né? Então, esse ficou realmente o mecanismo mais difundido no ensino presencial. No ensino à distância é mais fácil essa expansão, eles conseguem a autorização deles no MEC para prestar o serviço no Brasil inteiro, precisam de autorizações para polos presenciais e há uma dificuldade na aprovação desses polos, mas esse é outro mecanismo de expansão que eles têm. Agora, o que acontece de fato quando uma dessas redes compra uma unidade que estava localizada, por exemplo, vamos pegar um caso, eu vou pegar um caso hipotético, Passos, em Minas. Né? Então, tinha ali, nenhuma delas operava ali, tinha já entidades locais, podia ser privado com lucro ou filantrópica, que estava oferecendo um curso superior ali, e elas vão lá, fazem a aquisição dessa unidade. O que vai acontecer? Me permitam voltar, esqueci de dizer alguma coisa aqui interessante. Na parte regulatória, tem cursos que são mais difíceis de ter uma aprovação do curso e cursos que são mais fáceis de ter uma aprovação. Em particular, 2 cursos são bem mais difíceis do que os outros. E vocês já devem imaginar qual é um desses cursos. Né? É o curso de Direito, e isso explica, em parte, por que a gente se observou, Guilherme, na sua apresentação, uma expansão muito grande do Direito, mas em menor intensidade que nos outros, porque o crescimento orgânico em Direito é muito difícil. Mas a aquisição, então, isso torna até a aquisição de uma autorização para operar em Direito particularmente valiosa, né? Porque isso se dá não só pelo MEC, mas pela OAB, e a outra eu nem vou dizer, vocês vão saber. Né? Vocês sabem. Se alguém tiver dúvida, depois eu falo. Bom, mas o que acontece quando uma dessas redes adquire uma faculdade local? Né? Então, primeiro é o back-office, que eu acabei de falar. Eles vão cortar nesse local todas as funções que são administrativas, que podem ser centralizadas à distância numa única localidade do Brasil. Basicamente, vai ter uma pessoa que faz a interface com o aluno ali, um terminal, e conforme as perguntas já se acessa naquele terminal e se resolve esse problema para trás. Isso gera uma economia de custos. Né? Material didático, o Garcês já deu exemplo aqui sobre isso. Existe um outro aspecto interessante, que é mesmo no ensino presencial, existem elementos de nova tecnologia, né, tecnologia da informação, que tem características de ensino à distância que podem ser utilizados. Então, por exemplo, em Passos, essa determinada faculdade, digamos que de Direito, tem um curso, vou empregar exatamente o mesmo curso, Direito Administrativo, que o Garcês citou, Direito Administrativo, e digamos ali que tenham 4 horas semanais dessa disciplina,
Mas o MEC não requer que todas essas horas sejam presenciais no sentido de um professor dentro da sala de aula. Pode haver uma substituição, por exemplo, por uma videoaula. O que é essa videoaula? Ela é em tempo real, ela acontece de fato no momento em que os alunos estão numa sala de aula e tem videoconferência, só que há um professor que está dando aula, digamos, para 1.000 alunos ao mesmo tempo, e não para 50. Não sei exatamente qual é o número, se pode ser 2.000, 3.000, 5.000. Esses alunos podem até fazer perguntas. Realmente vai ficar um pouco difícil ter uma participação ativa dos alunos com tal fragmentação. Mas a nossa questão é, qual é o valor adicionado no aprendizado dos alunos, tirando a 4ª hora do professor de passos de direito administrativo e substituindo isso por uma videoaula de um showman na área, não sei se é o caso, mas o professor Carlos Ari, por exemplo. Qual será que é o ganho, né, de aprendizado dos alunos com essa substituição? Não sei a priori. Eu não conseguiria dizer a priori. O que nós temos aqui são os resultados estatísticos médios desse efeito. Não exatamente sobre direito administrativo, né, mas sobre a totalidade dos setores, né? E tem uma outra coisa que o André mencionou, surgiu de fato na nossa conversa sobre a tese de doutorado da Carol. De certo modo, uma suposição comum, mas eu diria ingênua, supor que o FIES, para se obter o FIES, basta o aluno ser elegível. E, uma vez elegível, ele tem o FIES. Não existe um processo mais complicado. Primeiro, não é trivial que o aluno sabe que ele é elegível. Segundo, tem que obter uma série de documentos, preencher formulários. Existe um custo nesse processo. E essas entidades, isso não é generalizado para todas elas, mas algumas são muito boas em prover esse serviço ao aluno, eles são capazes de tirar o ônus do aluno desse processo e, basicamente, deixa o aluno numa situação muito fácil de obter o FIES. O que é isso do ponto de vista de uma análise positiva, né? Existe um custo que é generalizado para os alunos, cada aluno incorre nesse custo. Na hora que você centraliza isso numa entidade que vai prover um custo por aluno dessa atividade muito mais barato, há uma redução de custo. E vai ter outro impacto, vai ter um uso muito maior do FIES. Ainda não sabemos se isso é bom ou ruim, né? Isso é o que pode acontecer. Em geral, queda de custo é bom, mas a gente precisa ver o efeito geral dessas coisas. Então, vamos ver os efeitos, né? Então, foi feita essa análise. Olha, essa análise não entrou Croton em Anhanguera, mas pegou 120 fusões. Essas 120 fusões teve impacto em mais de 1.000 cursos, né, que foram adquiridos. Não me lembro agora, acho que eram 16.000 cursos que foram adquiridos, mas posso estar enganado nesse número. E, primeira observação, os efeitos são heterogêneos. A gente vê o efeito das compras da Croton, o efeito das compras da Anhanguera, o efeito das compras da Anima. Os efeitos são diferentes. Há algumas características comuns, né? Então, por exemplo, na média, se observa nos indicadores do MEC, que são os observáveis e o que eu posso utilizar de modo objetivo, sem o meu julgamento de valor sobre a qualidade. Houve um aumento da qualidade. São diversos indicadores que compõem um IGC, um Índice Geral de Cursos no MEC, e mesmo o conceito de curso, né, o CPC, o Conceito Provisório de Cursos. Então, são diversos indicadores. Esse indicador, ele sobe, mas se nós decompusermos, né, quando a gente decompõe esses indicadores, eles têm vários componentes, a gente observa que foi principalmente em aumento de professores doutores e aumento de dedicação do professor, né? São itens, são claramente do desenho regulatório e o que aparentemente acontece, elas estão respondendo ao desenho regulatório, né? As provas, ou seja, tem provas ao final do ENAD de conhecimento específico, conhecimento geral, não tem efeito.
por enquanto. Não cai e nem sobe de modo significativo. Isso não quer dizer que não venha a ter efeito. Essas fusões têm um pouco tempo. Então, em vários casos, ainda não se tem o aluno que entrou na condição de pós-aquisição saindo. Então, elas receberam uma influência da aquisição, mas ainda não é um turno completo, né? Então, pode ser que tenha alguma mudança mais para frente. Outro resultado interessante, esse aqui, no caso de Croton e Anguera, eu tinha dito que os efeitos são heterogêneos. Há um sinal de deslocamento da demanda, aumentando a demanda. O que eu quero dizer com isso? Que é um sinal indireto que as pessoas estão percebendo uma qualidade maior nesses cursos. Por que isso? Porque como é que a gente consegue concluir isso? A gente vê o efeito sobre alunos, sobre matrículas, quantidade de alunos que estão lá, e o efeito sobre o preço. Quando tem mais gente procurando, a gente deve observar dois possíveis efeitos. Ou o preço sobe, tem mais gente procurando, eu mantenho a quantidade de vagas, sobe o preço, ou eu expando a quantidade. Eu boto mais gente para dentro ao mesmo preço antigo. E isso ocorre na Croton e Anguera, mas com modelos diferentes. A Croton expandindo mais, mantendo o preço, e a Anguera subindo o preço, mantendo a quantidade. De qualquer modo, as duas coisas estão indicando que a demanda deslocou, né? Indiretamente, a gente tem essa evidência, né? Porque, aliás, essa é uma coisa que é bom a gente fazer esse exercício. Eu acho que eu posso dizer que todos nós aqui temos uma experiência educacional. A nossa experiência educacional é muito pouco útil para entender este mercado. A gente não está falando aqui de GV, INSPER, São Francisco, né? A gente está falando realmente de Estácio em Anguera e várias que vocês provavelmente não conhecem. E por que eu digo isso? Porque uma das explicações que a Anguera consegue elevar o preço é que, nesse segmento, a marca Anguera é tida como uma marca forte, uma marca de qualidade superior. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive um choque, né? Mas depois você vai ver como é que enfim, tira o afastamento de quem está vendo GV e a Anguera, coloca a lupa mais nesse segmento, que é o segmento que recebe a nota 2 ou 3 no MEC, e aí você vê diferenças ali, né? Ali tem diferenças que explicam porque tem mensalidades mais caras em um, mensalidades mais baratas no outro. Bom, última pincelada aqui na parte normativa. Desculpa, último efeito aqui, FIES, tremendo crescimento do FIES, sobretudo em Croton, se observa um tremendo crescimento do FIES. Então, esse é o efeito. O que acontece? Vimos um pouco o que acontece por dentro e o efeito dessas aquisições. Do ponto de vista normativo, tem um lado positivo, certamente, que a gente está vendo essa expansão muito grande desse setor, e tem, como o André colocou, uma demanda reprimida enorme. Mas eu diria o ponto mais positivo desse movimento é que e que pode vir a ser aproveitado, não digo que esteja sendo aproveitado nesse momento adequadamente, é que esses grupos são altamente responsivos à regulação. Uma mudança regulatória impacta numa mudança do padrão deles ofertarem o serviço muito mais rapidamente. Quando eles adquirem uma escola nota 2, é típico. Eles colocam em nota 3 rapidinho, porque é custoso demais para um grupo desses operar uma IES com nota 2. Tem uma série de limitações para a expansão de matrículas, vagas, etc. Eles colocam em nota 3, né? Então, eles estão respondendo muito rapidamente à regulação, e isso é uma oportunidade para quem desenha a regulação. Segundo, será que... Vamos pegar o caso do direito. A OAB já torna a criação de um novo curso de direito muito mais difícil do que a criação de um novo curso de economia ou administração. Será que ela deveria também tornar mais difícil uma aquisição ou uma mudança de mantença? Ou seja, um grupo desses comprou
uma IES que estava sobre a mantença de um outro CNPJ e vai ter que pedir agora uma mudança de mantença. Então, a OAB poderia ter uma ideia, olha, qualquer mudança de mantença, é um pleito, né, deve passar por uma aprovação da OAB para ver se essa nova mantenedora teria condições, etc. Eu diria que isso nem de longe me pareceria uma boa ideia, né? Por quê? Porque você pode aproveitar os elementos de responsividade desses grupos às mudanças regulatórias, e tudo que a gente observou até o momento não tem uma deterioração da qualidade, tem uma redução do custo, tem uma expansão da quantidade. O que nós observamos até esse momento não é ruim nessas dimensões, e vou deixar para o final a última e super interessante dimensão que o Garcês trouxe da diversidade. Ao menos nessas dimensões aqui, não há uma preocupação muito grande e eu não vejo por que, portanto, esse tipo de regulação poderia ter um impacto positivo. Talvez, ao contrário, eu vejo até motivos para que a regulação fosse mais rápida. Se ela fosse bem rápida, ainda que bem feita, obviamente, sem sacrificar a qualidade, é possível que a gente nem observasse essas aquisições todas e o processo de expansão fosse orgânico, a expansão de vagas fosse ainda maior, né, do que nós observamos hoje. Ponto de vista normativo, poder de mercado. Há um órgão que tem cuidado disso e tem prestado muita atenção nisso, a Operação Croton Anhanguera, isso eu deixo aqui para o Zeca, que vai comentar depois e viveu isso mais intensamente do que eu mesmo, pode dizer a sua perspectiva, mas a minha impressão é que o CAD toma bastante atenção sobre isso e pode-se dizer que no ensino presencial o impacto de poder de mercado de uma operação do porte imenso da Croton Anhanguera presencial foi relativamente pequeno, sem a intervenção do CAD. A intervenção do CAD ainda atenuou bastante esse impacto, né? Em EAD é uma história um pouco mais complicada, porque existe uma dificuldade de se definir qual é exatamente o grupo de empresas que concorrem. Por outro lado, a entrada é muito fácil, só não é mais fácil porque a regulação de polos presenciais torna demorada essa entrada, mas poderia ser ainda mais fácil. Agora, o ponto de diversidade eu acho muito interessante. Esse é interessante que até é uma discussão geral sobre questões de poder de mercado. Por exemplo, no CAD não existe qualquer consideração, assim, pelo menos no conteúdo do texto legal, que os conselheiros têm um mandato para aplicar. Não existe qualquer consideração sobre a diversidade, ou pelo menos isso não é uma prática comum, mas é uma preocupação no nível geral das autoridades concorrenciais. Na ICN, por exemplo, existe ICN, International Competition Network, existem algumas mesas exatamente sobre esses aspectos que são não convencionais, que podem ser prejudiciais do aumento da concentração, que não resultam prejuízo em preço e quantidade, por exemplo. Então, não há aumento de preço, pode haver uma expansão da quantidade, mas pode ter um prejuízo de outra espécie, como redução de diversidade. Particularmente, a preocupação é em fusões de grupos de mídia, né? Que, obviamente, a diversidade é super importante. Aqui também ela é importante, né? Eu não colocaria a questão, entretanto, como concentração versus expansão. Então, sou a favor da expansão, mas sem concentração. Por quê? Porque eu não consigo separar essas duas coisas direito. Eu consigo entender que, no mesmo processo, me leva à expansão e me leva à concentração, e existe um trade-off nessa variável que seria diversidade. Então, eu ganho em algumas dimensões e posso ter uma perda nessa dimensão. Mas o processo é o mesmo, né? Então, eu tenho que sacrificar, se eu quiser garantir a diversidade, eu tenho que sacrificar um tanto de expansão. Essa, pelo menos, é a minha visão. Se eu quiser garantir a diversidade, eu vou ter que sacrificar um pouco de expansão. No momento, no nosso estado vigente, olhando assim esse mercado,
não me parece que a fonte de diversidade relevante está na perda de autonomia das IEs que são adquiridas. Então, eu tenho uma rede comprando uma IES. Então, qual é a minha perda de diversidade? Eu não vou ter mais essa IES pensante aqui criando diversidade. Por quê? Porque essa IES adquirida, a característica dela é que ainda é uma... E aqui eu estou fazendo o julgamento de valor, eu estou na parte normativa mesmo, né? É uma IES que contribui muito pouco, se é que alguma coisa, para a diversidade. O Garcês já tem aqui uma divergência. Não sei se eu concordo. Não, você não concorda, eu sei, mas foi delicado da tua parte. E eu estou pensando aqui, obviamente, que eu posso ter isso em algum local, tinha uma entidade filantrópica, né, tinha umas freiras que cuidavam de uma entidade de ensino e tinha um efeito local. Eu estou pensando isso de modo muito mais agregado, estou pensando isso Brasil. Mas isso não quer dizer que em algum momento, na expansão desse processo, a perda de diversidade vai ficando cada vez mais relevante. E os ganhos da expansão vão ficando cada vez menos importantes, porque nós já tivemos muitos ganhos de expansão. E aí vai ter um momento que esse ponto começa a ser realmente um elemento para se levar em consideração na avaliação final, se isso é bom ou ruim para a sociedade brasileira e, portanto, merecedor ou não de alguma atenção de política pública mais restritiva a esse processo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Bom, é difícil ficar aqui quietinho ouvindo vocês falarem tantas coisas interessantes, depois de ter feito pesquisa, de estar cheia de palpites sobre o assunto, mas nesse momento agora eu vou abrir para a gente tomar um cafezinho, uma água, que está todo mundo aqui nos escutando há muito tempo, e, num segundo momento, a gente abre para os debates, tá certo? De todos nós. Muito obrigada.